Se você convive com dor no corpo, um cansaço que não passa, noites mal dormidas e aquela sensação de que ninguém entende exatamente o que você sente, bem-vindo! Hoje nós vamos descomplicar de verdade o que é a fibromialgia. Já vou começar dizendo uma coisa importante. Fibromialgia não é frescura, não é invenção, não é psicológico e definitivamente não é falta de força de vontade. Se fosse, muitos dos meus pacientes já teriam ganhado um prêmio de resiliência. Fibromialgia é uma condição real, reconhecida por entidades médicas internacionais e que envolve o sistema nervoso. Hoje, nós vamos entender o que é fibromialgia, como que ela aparece e por que demorou tanto tempo para ser reconhecida como uma condição legítima de saúde. Então, vamos começar falando sobre o que é fibromialgia. É uma condição crônica que causa dor generalizada, alterações de sono, fadiga, uma sensibilidade aumentada, uma série de outros sintomas que podem variar de pessoa para pessoa, mas ela é relacionada a um tipo de dor que nós chamamos de sensibilização central. O que isso significa? Significa que nós não temos um problema no músculo, no osso, no tendão, não é que tem um machucado nessas estruturas, mas sim na forma como o sistema nervoso processa os sinais de dor. É como se o volume da dor estivesse aumentado, assim, um microfone na dor que está amplificando os sintomas, né? O estímulo ele pode ser pequeno, mas o cérebro ele acaba interpretando isso como grande. É como se tivesse o microfone com um chiado no máximo. E não, infelizmente a gente não tem um botão para desligar esse microfone. E quem é que tem a fibromialgia? Bom, ela é mais comum em mulheres, geralmente entre 25 e 55 anos, mas pode acometer qualquer pessoa, inclusive homens, adolescentes, idosos. E é importante dizer que não é uma doença de mulher só porque é mais prevalente em mulher. É uma condição neurológica, neurobiológica. A diferença é que mulheres têm mais predisposição biológica e hormonal. Nossa prevalência estimada de fibromialgia é de 2% da população, ou seja, não é uma doença rara. É raro às vezes encontrar algum profissional que seja treinado para reconhecer, mas 2% da população, numa população brasileira estimada em 240 milhões, vou fazer uma conta rápida aqui pra gente, para ficar mais fácil, 240 milhões vezes 2%, nós temos uma estimativa de 4 milhões e 800 mil pessoas com fibromialgia na população. Não é uma doença rara, é uma doença que deve ser bem reconhecida e bem tratada. E aqui entra uma polêmica histórica. Por que tanta gente com fibromialgia demora tanto para receber o diagnóstico, se é uma doença que não é uma doença rara? Dentro da reumatologia, talvez seja uma das mais prevalentes. Bom, vamos conversar sobre isso agora. Por muito tempo, a medicina só valorizava doenças que apareciam em exames, sejam eles de sangue, exames de imagem, e não é o caso da fibromialgia. A gente não tem um exame que diagnostica a doença, né? Ela não aparece em raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom, laboratório, nada. E antigamente, numa lógica mais mecanicista da medicina, se o exame estava normal, a pessoa também estava. E muito tempo a fibromialgia foi tratada como uma condição psicológica, como uma coisa da cabeça, entre aspas. Mas não é assim que funciona. Isso gerou estigma, sofrimento e até descrédito. Muitos pacientes ouviram que era estresse, ansiedade, tristeza, e isso acaba deixando marcas. Hoje, a ciência já mudou. Nós estudamos o cérebro, o funcionamento do cérebro, e a gente consegue ver que existe uma alteração do processamento da dor, do sono, dos neurotransmissores, até mesmo do sistema nervoso autônomo. Ou seja, não é que a fibromialgia esteja nos músculos, nos tendões, nas articulações, que é geralmente onde sente a dor, e também não é que ela está na cabeça, né? Não é que é uma questão psicológica, é uma alteração do sistema nervoso, né? E isso muda o nosso raciocínio. O que a gente sabe? A gente sabe que a fibromialgia é uma condição complexa, que envolve vários fatores biológicos, neuroquímicos, comportamentais, até mesmo genéticos, e que tem sim um potencial de ser impactada
por questões psicológicas, né? Por estresse, por alterações de humor, né? Ansiedade, mas não quer dizer que ela seja causada por essas condições. Então, falando sobre sensibilização central, que foi uma coisa que foi citada agora há pouquinho. É como se o nosso sistema nervoso ficasse hiperexcitado. O sistema nervoso central, que é composto pela cabeça, pela medula, ele começa a interpretar estímulos que são comuns, como toque, temperatura, movimento, como dor, né? Como se ele pegasse o caminho da dor ali e tudo ele passa a interpretar como dor. Mesmo estímulos que não eram para ser dolorosos. Isso é uma coisa central. Não é que está sendo machucado, não é que está provocando a dor, mas a interpretação da dor ela acontece sem motivo para estar doendo. Mais ou menos esse raciocínio. Isso acontece relacionado a algumas alterações de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, substância P e outros. Existe uma associação da fibromialgia também com sono não reparador, que é aquela situação que acontece mesmo quando a gente está dormindo, o cérebro ele não descansa, né? Ele não entra no sono profundo necessário para recuperar energia e a pessoa acorda cansada, geralmente até mesmo com aquela fala: parece que eu acordei e fui atropelada por um caminhão. Existem também alterações autonômicas. Sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso que lida com as partes do funcionamento do nosso corpo que não demandam pensamento, raciocínio, vamos dizer dessa forma, né? Então é o que faz o nosso coração bater, é o que regula a nossa pressão arterial, é o que regula a forma como a gente respira, é o que regula o intestino também. E como nós temos alterações de neurotransmissores, alterações de sistema nervoso, o sistema nervoso autônomo ele entra na jogada também e acaba demonstrando sintomas de alterações dessas partes que a gente já conversou. Então, pequenos estímulos podem gerar palpitações, né, batedeira, queda de pressão, tontura, alterações intestinais, enfim, outros. E isso podem ter gatilhos. O estresse, por exemplo, ele não causa fibromialgia, mas ele pode estar relacionado à piora dos sintomas, né, gatilho, quando ele está fora do controle. Eu costumo dizer que é quando o nosso humor está descompensado, descompensa também a doença. Geralmente, descompensações em geral no corpo podem causar isso. Então, infecções, traumas físicos, traumas emocionais, doenças inflamatórias associadas, tudo isso pode servir como gatilho para a fibromialgia. E é muito importante a gente entender que fibromialgia não é inflamação, não é uma doença inflamatória, e até mesmo por isso os exames vêm normais e medicamentos anti-inflamatórios não costumam ajudar. A ideia desse vídeo é começar uma série sobre fibromialgia, em que cada episódio vai ser abordado um tema específico relacionado à doença, e mais pra frente nós vamos conversar inclusive a relação aí das medicações com a fibromialgia e o porquê que anti-inflamatório não é a medicação de escolha. E nós já conversamos um pouco sobre o que é a fibromialgia, mas vamos alinhar sobre o que a fibromialgia não é? A gente tem que alinhar as expectativas disso daí. Para deixar claro, não é depressão, não é preguiça, não é falta de atividade física, embora a atividade física ajude no tratamento da fibromialgia. Não é uma doença autoimune e não é desgaste muscular, embora possa acontecer concomitantemente a essas duas situações, tá? Mas é causada por uma dor, causa um cansaço, que são reais e podem levar a alterações emocionais, o que é compreensível. Não é uma culpa da pessoa, é uma culpa da condição. E um adendo aqui, que eu falei que o estresse, o descontrole emocional pode piorar a fibromialgia, e também falei que a fibromialgia pode levar a um descontrole emocional, né, com relação a estresses de dor, por exemplo. Eu costumo dizer que na fibromialgia nós temos uma bola de neve ou um círculo vicioso que envolvem algumas situações: dor, humor, fadiga e sono. Essas quatro situações elas andam juntas. Se a dor está descompensada, pode piorar o humor, a pessoa pode ficar mais estressada, mais deprimida por estar sentindo dor grande parte do tempo. E a dor pode atrapalhar o sono e isso leva a fadiga no dia seguinte. Uma noite mal dormida e fadiga podem piorar a dor, que por sua vez uma noite mal dormida também pode piorar o humor. Então é tudo uma bola de neve, é um círculo vicioso, a gente tem que agir em tudo ao mesmo tempo. A fibra ela pode pegar em tudo e uma coisa pode potencializar a outra.
Então, resumindo, fibromialgia é igual a um sistema nervoso central e autonômico mais sensível, com um sono ruim, uma dor amplificada, fadiga e alguns outros sintomas que nós vamos falar mais para frente também. Tudo isso junto forma o que a gente chama de síndrome, um conjunto de sintomas que conversam entre si. E por que entender fibromialgia é importante, né? Por que eu quis trazer esse tema aqui para o canal? Porque entender o que acontece com o nosso corpo traz controle, traz noção do que nós podemos fazer para controlar a doença, ajuda a gente a entender melhor qual que é o nosso papel nisso, né? Porque infelizmente não é só remédio que cura as coisas, tomar um comprimido é muito fácil, mas é importante a gente entender o processo de funcionamento do que a gente está sentindo, para entender também como é tratado isso e retirar o estigma em cima da doença. Tirar a culpa, diminuir o medo e preparar o terreno aí para o tratamento, que é possível sim. E sim, existe vida boa com fibromialgia, existe melhora, existe qualidade de vida e é isso que a gente vai buscar ao longo dessa série. E esse foi só o começo. Agora que você sabe o que é fibromialgia, no próximo vídeo a gente vai entender o porquê que ela acontece. A gente vai conversar de uma forma mais clara sobre o que acontece no cérebro, nos nervos, nos neurotransmissores e por que essa sensibilidade ela aumenta. Então, se você quer entender seu corpo, retomar o controle da sua saúde, pode continuar aqui comigo. Se inscreva, compartilhe com quem precisa ouvir e deixe aqui nos comentários se você já teve dificuldade no diagnóstico. Isso ajuda outras pessoas a não se sentir sozinhas. Nos vemos nos episódios 2.